E agradecer a Deus pela tua presença, agradecer a Deus pela tua presença que também está online conosco, dizer da alegria que temos de estar aqui para adorar o Senhor nesse mês da família. Nesse momento, nós estaremos nos apresentando. Eu sou o Ricardo da Sheila. Eu sou a Sheila do Ricardo. Juntos somos casados para sempre há 18 anos, 6 meses e um dia. Paz para toda a vida de Andressa e Débora. Vamos orar? Ficamos em pé. Senhor, nosso Deus querido Pai, eu quero louvar o Teu nome, Deus querido, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos hoje vivos, com saúde, de pé e de podermos estar na Tua casa, Senhor. Eu Te agradeço hoje pela vida de cada mamãe, Senhor Deus, que está aqui presente, daquelas que estarão chegando, daquelas que não poderão estar aqui, todas as mães da nossa igreja, a nossa mamãe que está em casa. Eu quero entregar cada uma delas em Tuas mãos, Senhor Deus, pedindo que o Senhor venha estender as Suas mãos poderosas, Pai querido, pedindo que o Senhor venha ainda, Deus querido, realizar aqueles desejos, pedidos do coração das Suas filhas, Senhor Deus, que são mães, ó Deus, que muitas vezes estão passando por alguma dificuldade com relação aos seus filhos, à sua casa, Pai. Entrego cada uma delas em Tuas mãos. Te agradeço por todos os Teus servos que já puderam estar aqui. Te agradeço pela vida do pastor que vai fazer o uso da Tua palavra, da mensagem dessa noite, Pai querido. O Senhor esteja abençoando e que possamos ofertar a Ti um louvor, ó Deus, que agrade o Teu coração, que o Senhor se agrade da nossa presença diante do Senhor nessa noite, Pai. Permita-nos, ó Deus, louvar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. Aleluia. Recebe, por favor, meu Deus, todo louvor, toda honra e toda glória, Pai. É isso que eu Te peço, Senhor, e já Te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ministério de Louvor está com a oportunidade. Vamos adorar o Senhor com toda alegria, como Ele merece.
Peço você que está chegando, que você já venha aqui para frente. Vamos estar adorando ao nosso Deus nessa noite. A paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Amém, glória a Deus. Vamos estar louvando ao nosso Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. Eu convido a igreja a levantar suas mãos, se você quiser levantar suas mãos, a pular se você quiser pular, mas exaltar o Senhor com todo o seu coração, porque Jesus morreu por nós e hoje nos deu essa liberdade, esse Aleluia. acesso. E hoje nós podemos nos alegrar diante da presença dEle. Então, em nome de Jesus, sinta-se à vontade na casa do Senhor. Minha cruz levou.
Somente Jesus Cristo tem poder para salvar, amém? Aleluia. Ele move as montanhas por mim e por ti, amém? Glória a Deus. Todos necessitam
Queridos, graça e paz. Bom, acredito que muitos aqui não me conheçam, não sou pastor da igreja. Serei apresentado depois, pastor Ricardo vai me apresentar depois. Mas a gente cantando essa canção e baseado nesse contexto nosso, né, de movimento de famílias, meio de família, senti no coração o desejo de orar com você nesse momento. Aleluia. Por algo muito especial. Oh, meu Deus. Alguém aqui tem ainda dentro da sua casa pessoas não convertidas a Jesus? Levanta a mão. Quem tem ainda dentro da sua casa? É o esposo, é a esposa, são filhos, é os pais. São vários. São vários. Eu queria convidar você rapidamente, vem aqui à frente, vamos orar juntos. E vamos fazer um momento de oração, querido. De intercessão mesmo por esses nossos queridos que precisam ser alcançados pelo Senhor Jesus Cristo. O que nós estamos cantando é que Jesus move montanhas. Glória a Deus, aleluia. Qual seria a montanha que você gostaria de ver tirada do caminho? Pode virar para mim, só um instantinho. Vira para mim aqui, rapidamente. Qual a montanha que você gostaria de ver tirada da vida destes seus queridos? Seria vício? Talvez a incredulidade apenas? Uma vida errada, desonestidade, qualquer coisa. Más amizades, né? As más influências que vão cercando a vida dos nossos filhos, não é verdade? Qualquer que seja essa montanha que Jesus é capaz de mover, mas você precisa acreditar e colocar diante do Senhor essas vidas, a esposa, filhos, os pais, né? Irmãos, gente da sua casa. E eu costumo dizer que a nossa casa é o nosso primeiro campo missionário. A gente diz que o campo é o mundo, eu digo o campo é o quintal. O primeiro campo que a gente tem de missões é dentro do nosso quintal, é dentro da nossa casa. Então, querido, coloque diante de Deus a vida deste seu querido. E mais, mencione nome. Diga diante de Deus: Senhor, abençoa meu filho tal, a minha filha tal, meu esposo fulano, mencione. E mais, mencione o que você gostaria de ver tirado da vida desse seu querido. É o vício, a incredulidade, é o que quer que seja. Diga mesmo. Sabe, eu costumo dizer que a gente começa a vencer uma batalha quando a gente começa a reconhecer o que o inimigo usa para lutar contra a gente. Eu tenho orado muito pela minha filha, graças a Deus, ela é salva em Jesus Cristo, mas eu oro muito pela minha filha, para que Deus tire da vida dela qualquer amizade que esteja tentando desviá-la do caminho do Evangelho. Eu digo: Deus, não deixa permanecer, não. Pode ser um amiguinho mais chegado, mas se vai tirar nossa filha, que o Senhor tire da vida dela antes. A gente precisa lutar assim. Vamos juntos? Vamos orar nesse instante, hein? Vocês também nos ajudem nessa luta em oração por esses queridos aqui. Certamente você também tem algum familiar seu. Você pode ter toda a sua casa salva, mas você tem primos, né? Cunhado, cunhada, amigos, enfim, você tem também. Ore por essas pessoas, lembre o nome delas diante de Deus, lute. E não fica com medo que o diabo vai ouvir. Que bom que ele vai ouvir, ele vai saber que nós estamos lutando de fato. Glória a Deus. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, Deus querido, muito obrigado por este momento, por este toque do Teu Espírito Santo para nos conduzir, ó Deus, a esta batalha espiritual, a esta luta, a esta intercessão pelos nossos queridos. Pai, eu quero colocar cada um aqui dos meus irmãos nas Tuas mãos. Eles estão Te buscando, Deus, porque eles têm dentro das suas casas queridos seus que precisam de um encontro com Jesus. Ó Deus, acrescenta-lhes esta bênção. Complete sobre toda a família a bênção da salvação em Jesus. Meu Senhor, nós Te pedimos que o Senhor venha tirar da vida de cada um deles tudo aquilo que esteja atrapalhando esse encontro pessoal com Jesus. Más amizades, más influências, vícios, o que quer que seja, meu Deus, seja jogado por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, para que haja salvação nestas casas. E esses queridos, onde quer que eles estejam agora, o que quer que estejam fazendo, que nesta hora eles sintam que o Senhor está tocando na vida deles,
e que eles saibam e que eles percebam que é o Senhor falando com eles. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa. Abençoa cada um desses meus queridos, cada pai, mãe que ora por seus filhos, cada filho que ora por seus pais, cada esposa que ora por seu marido, cada marido que ora por sua esposa. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa. Complete sobre nós e sobre toda a tua casa a bênção da salvação. Para a honra e glória de ti mesmo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Que a bênção da salvação se complete sobre a sua casa. Amém. Obrigado. Pode sentar, querido. Deus abençoe, que maravilha. Bênção de Deus. Nesse momento nós estamos querendo nessa noite que você preste bastante atenção. Nós estaremos lendo uma poesia do casamento. Talvez você conheça, mas eu queria que você prestasse bastante atenção. Existem certas pessoas carentes de entendimento que acham que não foi Deus que criou o casamento. A princípio, lhes parece que não foi conveniente unir dois seres avessos, de fato bem diferentes. Mas nós que somos cristãos e temos boa memória, conhecemos muito bem como surgiu essa história. Adão andava ocupado, trabalhando com capricho, se esforçando o dia inteiro, pensando em nome de bicho. Era tigre, porco, tatu, macaco, alce, leão. Adão andava inspirado e foi mesmo abençoado com tanta imaginação. E é possível que o sujeito também tenha reparado que todo animal macho tinha uma fêmea do lado. E o Senhor, demais atento, sondando-lhe o coração, sentiu que era preciso dar um fim à solidão e disse: Adão, filho querido, não quero te ver tão só. Falhei uma companheira, uma joia de primeira, da costela e não do pó. E pondo Deus em ação aquilo que pretendia, nocauteou o nosso Adão, dando início à cirurgia. E Deus cerrou-lhe a costela, pondo-lhe carne no lugar. E assim fez a princesa, esperando ele acordar. Quando o varão despertou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já tinha cicatrizado. Então Deus trouxe a varoa, entregando a Adão, ouviu um brado de glória e a seguinte exclamação: ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso. E Adão foi para a galera e fez aquele alvoroço. A partir daquele dia, o homem, bem mais ocupado, deixou para trás muito bicho sem nome catalogado. E até hoje rola um papo machista e bem corriqueiro, que o homem é mais importante porque foi feito primeiro. Algumas mulheres se irritam e afirmam de arma em punho que a vida da obra-prima vem sempre após o rascunho. Mas há também homens que falem, e há quem acredite que Deus fez Adão para Eva não dar palpite. Mas isso é irrelevante para o sucesso da vida a dois. Para ser feliz, não importa quem veio antes ou depois, porque Deus fez tudo perfeito, e discorde quem quiser. Mas o melhor da mulher é o homem. E o melhor do homem, a mulher. Amém. Que benção. Nesse momento, vou chamar a banda para estar adorando ao Senhor. Depois a gente... A banda da nossa igreja, nossos jovens. Isso. A paz do Senhor, irmãos. Como os irmãos podem ver, por causa da misericórdia de Deus, nós estamos crescendo, né? Como banda, né?
E graças a Deus nós temos a nova integrante, a Marcele, glórias a Deus. Fiquem orando, irmãos, para não ser só a Marcele, mas muitos outros adolescentes e jovens para participarem dessa banda da juventude, né? Para que nós venhamos crescer e abençoar a nossa igreja, né? Então, irmãos, a música que a gente vai tocar é uma música meio diferenciada, né? É uma música que fala sobre o nosso país e o desejo que nós temos do nosso país se render aos pés do Senhor Jesus. Por isso, todo mundo, tá com a blusa do Brasil, se vocês perceberem. Todo mundo deu esse esforço de vir, né? Honrando a nossa pátria, honrando o nosso país, né? E que nós venhamos sempre orar pelo nosso país, para que todos venham sempre se render aos pés do Senhor, a começar de nós, né? Que nós vamos espalhar essa luz. Em nome de Jesus. Vamos lá? Eu fico cansado de ver a maldade no meio da rua, daqueles que ganham a vida, daqueles que pedem as suas. É gente que quer o mal pra gente que faz o bem. É gente de dignidade que vive com medo de quem não tem. Fiquinho que era coitado, amordaçado pela ferradura. Agora destino na banca em crime, a pobre é ditadura. Pobre de pensada, ai que te coração. Essa nossa garganta virar o juiz do teu fim. Antes mesmo toda a guerra e antes mesmo de eu nascer. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Eu sei que eu vou viver, um dia eu hei de ver o meu país a seus pés, Deus. Eu sei que eu vou viver, um dia eu hei de ver o meu país a seus pés. Do ensino fundamental, começa no seminário, respeitando esse jogral. O homem do mundo moderno, tão capaz, tão global, voltou para a idade da pedra ou voltou para o Neandertal? Eu ainda não fiquei louco, meu cérebro vive em paz. Não preciso aprender que eu sou nas pobres páginas dos jornais. Eu prego, canto e louco, fico louco de profetizar. Enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu respirar. Agora a liberdade é tudo que eu quero viver. Então me fome sede junto, eu te levo. Eu sei que eu vou viver, um dia eu hei de ver o meu país aos seus pés, Deus. Eu sei que eu vou viver, um dia eu hei de ver o meu país aos seus pés. Eu sei que eu vou viver, um dia eu hei de ver o meu país aos seus pés, Deus. Eu sei que eu vou viver, um dia eu hei de ver o meu país aos seus pés. Eu sei que eu vou viver, um dia eu hei de ver o meu país aos seus pés, Deus. Eu sei que eu vou viver, um dia eu hei de ver o meu país aos seus pés. Eu sei que eu vou viver, um dia eu hei de ver o meu país aos seus pés, Deus. Eu sei que eu vou viver, um dia eu hei de ver o meu país aos seus pés. Que maravilha. Gostaria que abríssemos a palavra do Senhor, Josué 24, verso 15.
Amém? Eu vou pedir à igreja para se colocar de pé nesse momento, por favor. Nós vamos estar lendo um versículo que é profético, né? Eu creio que assim é, profético. Diz assim, vamos ler por aqui? Vamos ler juntos? Eu vou ler, depois a igreja vai repetir bem forte, tá? Vamos ler, depois a gente repete mais uma vez, tá? Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Amém? Vamos repetir bem forte? Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Agora vamos para o nosso tema do mês da família. Pode colocar aí, filhão? Ou todo mundo já sabe? Amém? Ih, fez silêncio. O Flamengo ganhou, gente. Amém? Estou só para brincar aqui com o pastor. Então vamos lá? Segredos da família vitoriosa. A gente pode repetir? Segredos da família vitoriosa. Amém. Nesse momento nós vamos estar chamando o Ministério de Louvor. Você pode sentar. Vamos estar fazendo o nosso momento de ofertório, entrega dos dízimos também nessa noite. Se você quiser nessa noite ofertar ao Senhor, fique bem à vontade. Você que está nos visitando, fique à vontade, esse é o momento nosso, o momento da igreja. E se você quiser assim fazer, faça com toda alegria e liberalidade para a honra e a glória do Senhor. Ministério de Louvor com oportunidade. Se você quiser ficar de pé mais uma vez. Isso, 2 louvores em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Minha igreja, que se pudesse pôr de pé, mostrar a declaração do nosso Deus, que as promessas do Pai vai se cumprir na sua vida, amém? Aleluia. Glória Acredite, a Deus. glória a Deus. Jesus. As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o
ti e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti. E verás que eu sou levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti. E verás que eu sou o que sou, filho meu, filho Glória a Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me
Glórias a Deus. Pode sentar, querido. Vou estar passando a palavra para minha esposa, que vai estar apresentando os nossos visitantes nessa noite. Temos algum visitante presente essa noite? Ah, sim, temos um casal ali. Pode ficar de pé, por favor? Dizer seu nome. Se são de alguma igreja. Renata. Hã? Também? Amém. Vamos lá. Mais alguém? A avó da Marcele, né? Avó da Marcele, seja bem-vinda, que Deus abençoe a senhora. Temos esse irmão aqui também. Amém. Qual é o seu nome? Amém. Que Deus o abençoe. Como é que a igreja saúda os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Uhul! Amém. Nesse momento, vamos chamar aqui à frente um filho. Chama a Sara, que vai estar orando, agradecendo a Deus pelos dízimos e as ofertas entregues no altar e também pela vida das nossas mamães. Então, uma filha orando pelas mamães. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela honra, ó Deus, de estarmos hoje reunidos como família, ó Deus, diante da sua presença, ó Pai. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, por ter morrido na cruz pelos nossos pecados, ó Deus, nos dando, Senhor, esse presente, ó Deus, que é a comunhão, ó Pai. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, obrigado pelas condições que o Senhor deu a eles de ofertarem hoje na sua casa, Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando meus amados irmãos, para que eles venham sempre ter esse zelo, esse cuidado, Senhor, em ofertar para o Senhor, ó Deus, para que o seu reino venha crescer, para que tenha sustento, ó Deus, a sua casa, Senhor, as demais tarefas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe essa igreja, Pai. Senhor, também quero te pedir, ó Deus, pela vida de cada uma mãe. Nós te agradecemos pela vida de todas as mães, Senhor. Obrigada, Pai, por ter feito, Senhor, a mulher, ó Deus, por ter, ó Deus, tirado ela da costela de Adão, ó Senhor. Obrigada, Deus, por ter feito Adão também. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos pais, ó Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não falha nas suas obras, mas consegue, ó Deus, ultrapassar os limites de maravilha, Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada mãe que está aqui, ó Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, dê sabedoria, dê orientação a cada uma mãe de como cuidar dos seus filhos corretamente diante da tua presença, de maneira que agrade ao seu Espírito Santo, de maneira que honre ao Senhor. E que cada filha aqui venha sempre, ó Deus, não somente hoje, que é um dia de comemoração, mas todos os dias honrar, Senhor, as mães, Senhor, honrar, Senhor, os pais que eles têm, ó Deus. Não nos deixe banalizar, ó Senhor, os nossos pais. Não nos deixe tratá-los, ó Deus, como se eles fossem insignificantes, mas antes, ó Deus, tratá-los como presente do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor abençoe aquelas mães que não estão aqui também, Senhor, as mães, Senhor, que estão hoje nos bares bebendo para comemorar esse dia. As mães, Senhor, que estão presas, ó Deus, nas drogas, Senhor, presas no tráfico, Senhor, presas, Senhor, em tantas coisas horríveis, Senhor, que esse mundo, Senhor, tem de atração para elas, ó Pai. Mas eu quero te pedir, a partir de nós, Senhor, em nome de Jesus, faça essa movimentação, ó Deus, para que essas mães possam sair desses lugares, Senhor, para que esses filhos venham sair desses lugares. Usa-nos, Senhor, com poder e autoridade, usa a sua igreja, ó Deus, para que nós venhamos falar, Senhor, a essas mães, a esses pais, a esses filhos, Senhor, que estão presos, ó Deus, numa vida ilícita, Senhor, numa vida imoral. Te pedimos, ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, dessas mães, ó Senhor, que hoje estão comemorando esse dia, Senhor, abençoado, ó Deus, de maneira horrível, Senhor, de maneira triste, ó Pai. Te pedimos misericórdia, Senhor, por todas essas mães, Senhor, e te pedimos também por nós, para que nós venhamos crescer na sua presença e abençoar, Senhor, essas pessoas. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, meu Deus, amém. Momento, irmãos, nós vamos passar a palavra ao pastor Mauro Sanches. Vou pedir para que o amado pastor venha para cá. Pastor Mauro Sanches é um companheiro de longa data. Há 11 anos atrás, eu fiz um encontro de casais na igreja dele, fui abençoado. Eu já tinha um desejo no coração de chamá-lo a ministrar na igreja que eu fosse pastorear. E está aqui a realização de um desejo meu, né?
de ouvi-lo ministrar a minha igreja, para a honra e a glória do Senhor. E ele me abençoou muito. Falei para ele do diácono José Pereira, que nos abençoou com aquele encontro de casais, e foi uma bênção ali naquele lugar. Ele já me chamou para pregar na igreja dele, eu falei, não posso. Falei, eu estou pregando na igreja domingo, mas daqui a pouco, né, se Deus assim permitir, for da vontade do Senhor, a gente vai estar lá. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Vou chamar aqui a diaconisa Jussiara, vem cá, filha. Presidente da nossa BM vai estar orando pelo nosso pastor. E você abre o teu coração, deixa Deus ministrar. Nós temos ainda bastante coisa. As mamães estão ali, ó. Tem algumas coisas para vocês ali, né? Mas só para as mamães, os papais, né, vão ficar para depois. Diaconisa, ora. Santo Deus, querido Pai, Senhor, muito obrigada por esta noite. Muito obrigada por tudo que nós ouvimos, louvamos, Senhor Deus, ao teu santo nome, aqui neste lugar, Pai. Muito obrigado por cada uma oração aqui, Senhor Deus, e que só possa continuar falando aos nossos corações, através daqui da vida do nosso pastor Mauro Santos. Usa ele grandemente para falar com cada um de nós aqui nesta noite. Ser com o teu filho, que não seja ele a falar, mas o teu Santo Espírito, e que seja tudo para a honra e glória do teu nome. Assim eu te louvo, agradecida já por tudo, no nome santo do teu Filho amado Jesus, que vive e que reina para hoje e sempre. Amém, Jesus. Bem, queridos, então agora você já me conhece, né? Me intrometi aqui no começo, mas costumo dizer que isso é toque de Deus, né? Aquilo que a gente sente Deus tocando a gente faz. Bem, eu agora quando chego em alguma igreja para saudar a igreja, eu então tenho que deixar abraço de duas igrejas, né? A igreja que eu já sou pastor, Parque Eliano, e a igreja agora aqui do Vilar Formoso, onde eu também estou como pastor interino, ajudando a igreja ali no seu processo de sucessão pastoral. Então, eu peço que os irmãos também, em suas orações, lembrem de nós, da Igreja Batista de Formoso, para que Deus esteja nos orientando, nos abençoando nesse processo, na escolha lá do seu novo pastor, certo? A propósito da poesia que o pastor e a esposa leram aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem por que Deus criou o mundo apenas em 6 dias? É porque Ele ainda não tinha criado a mulher. Porque se Ele cria a mulher primeiro... Mas Deus, por que você vai fazer a grama verde? Faz amarela. Mas Senhor, por que a rosa vai ser rosa? Bota azul. Olha, então Deus, na sua sabedoria, né, criou o mundo todo primeiro, para depois criar a mulher. Não é assim? É assim que é em casa, né? Hein? Não, vou fazer assim, não, eu queria da cor tal, mas assim é melhor. Ah, não, eu quero a cor. E aí a gente tem que ir, muitas vezes, cedendo, não é isso? Vocês viram que é verdade. Então, muito bem. Mas é muito importante a gente trabalhar esse contexto de família na igreja, porque nós estamos vivendo um contexto muito, muito, muito perigoso para nossas famílias. Muito perigoso. A sociedade está jogando pesado contra a família. Você já deve ter ouvido uma expressão chamada judaico-cristã. Essa expressão, quando ela é usada, pode ter certeza, é usada por pessoas que querem derrubar os princípios e os valores cristãos. Nós, cristãos, temos essa origem judaica, à luz do Velho Testamento, com princípios que se incorporaram ao cristianismo, valores, princípios, como família, a criação de Deus, a sexualidade humana, tudo. Criação de filhos, a vivência entre esposo e esposa, pais e filhos, enfim. Tudo isso tem fundamento o quê? Na palavra de Deus. Então, quando você ouvir alguém dizendo assim, não, porque a tradição judaica cristã, é porque querem desqualificar,
desvalorizar a palavra de Deus, a Bíblia. Então, quando você ouvir essa expressão, já fica um pé atrás, e assim, quem é que está falando isso? Quem é que está usando essa expressão? Pode ver que é alguém de um contexto social, de uma classe social, ou de uma categoria social, que está tentando a todo custo desmontar, né, como a palavra mais normal hoje em dia é desconstruir essa realidade de família. Nós estamos também lá no Parque Elian, envolvidos com o mês da família, também o Formoso, começando hoje também o contexto do trabalho com famílias, mas lá no Parque Elian nós estamos usando o seguinte tema: família, amor que não desiste. Família, amor que não desiste. Esse meu motivo, né, essa razão de eu trazer os irmãos aqui à frente, para orar pelos seus queridos de dentro de casa, nós fazemos isso com frequência lá no Parque Elian, exatamente para mostrar que a gente não vai desistir. A gente não vai desistir. E a gente muitas vezes se sente como que remando contra uma maré, né? Uma maré forte. Eu passei uma semana viajando no barco missionário lá na Amazônia, da Junta de Missões Nacionais. E nós viajamos de Manaus a uma localidade chamada Coari. Foi uma noite inteira e um dia inteiro de viagem no barco, rio acima, pelos Solimões. E o comandante do barco estava explicando que essa viagem precisa ser direta, porque empreende um esforço muito grande do barco, porque está navegando contra a correnteza. Mas na volta é bem mais fácil. Há momentos em que ele nem liga o motor do barco, porque a própria correnteza se encarrega de levar o barco adiante. E o nosso contexto familiar está assim. A gente está meio que navegando contra uma maré, uma correnteza muito forte que a sociedade nos impõe. Nós temos aí os nossos filhos sofrendo pressão de todos os lados, temos aí esposa, sofrendo pressão de todos os lados pela desvalorização do casamento, e por aí vai. Então, eu queria compartilhar com os irmãos, baseado no próprio tema que os irmãos têm trabalhado, os segredos de uma família vitoriosa, como que a gente consegue vencer essas coisas? Ou, pelo menos, resistir. Pelo menos, se manter em pé. Não é isso? Manter o nosso contexto familiar, manter a nossa vivência dentro de casa de forma saudável, manter o nosso relacionamento cristão e a nossa espiritualidade diante de Deus de uma forma saudável. Como que a gente consegue essas coisas? E aí eu vou usar exatamente o texto que os irmãos já leram, e aí, se possível, pode colocar novamente, que é Josué, capítulo 24, e nós vamos ler a partir do verso 14. Inclusive, a versão é a mesma, viu, que eu tenho aqui. Pode colocá-la aí, que é NAA, a versão é a mesma que eu tenho aqui, certo? Que diz assim: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir, se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrate, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, porém eu e a minha casa serviremos o Senhor. Primeiro destaque que eu quero fazer, eu gosto muito dessa versão que nós estamos usando aqui, porque é uma versão que tramita entre uma versão mais nova e uma versão mais antiga, né? Fica aí no meio termo. Mas há algumas coisas que eu gostei muito nessa versão. Uma delas é esse final de versículo. Porém, eu e a minha casa serviremos o Senhor. O Senhor é um artigo definido. O Senhor. Particularmente, eu não gosto quando uma pessoa vem para frente e diz assim: não, porque esse Deus que você serve, porque esse Deus que não sei o que. Como esse Deus? Não tem outro. Temos de acreditar nisso como realidade, como verdade.
Então, esse Deus que nós servimos, por isso que Josué diz assim, vocês querem servir? Sirva ao Deus de lá, ao Deus de cá, porém nós vamos servir o Senhor. Só há um Senhor. Grave isso no seu coração, amém? O Senhor. Meus queridos, esta expressão, eu e a minha casa serviremos o Senhor, foi uma expressão muito necessária naquele momento. Qual era o contexto que Josué estava vivendo? Josué já devia estar como eu, assim, já com seus cabelos brancos, muitos anos conduzindo o povo, né? Josué começou o seu ministério muito novo, auxiliando Moisés, não é isso? Já foi chamado juntamente com os espias para entrar na terra lá, para ver como seria aquela terra que o povo deveria brigar para entrar. Josué começou muito novo, auxiliando Moisés, apoiando Moisés, sustentando Moisés nos seus momentos de fraqueza, né, já pela idade avançada. E em dado momento, chega então o final da vida de Moisés, e Deus chama Josué e diz assim, Moisés, meu servo, é morto. Agora é você quem vai liderar esse povo. Seja forte, seja corajoso, porque eu, o quê? Serei contigo. E Deus ainda diz mais, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Então, ao longo de toda essa trajetória de conquista da terra prometida, né, dominando os povos, alcançando terras, avançando com o povo de Deus, a gente chega um momento em que a gente cansa, né, pastor? Hein? A gente cansa. Insistindo com pessoas, lidando com pessoas, liderando pessoas, aconselhando pessoas, fazendo pelas pessoas aquilo que elas não fazem quando têm de fazer, e aí às vezes a gente tem de fazer. Chega um ponto que isso cansa. E eu vejo aqui nesse momento Josué, um líder já um tanto cansado. Cansado pelo seu esforço de ter caminhado tanto tempo com aquele povo, de ter falado, de ter liderado, incentivado, levá-los à luta, às vitórias, mas chegou um momento que Josué olhou para aquela gente e viu ali muita fraqueza espiritual. Josué olha para aquela gente e vê enormes falhas de conduta. Gente que não estava nem aí para as coisas de Deus. Gente que não estava mais cultuando a Deus, que não estava buscando a Deus. Irmãos, quantos anos o povo de Deus ficou cativo no Egito? Quantos anos? 40 anos. 400 anos. A idade do Brasil deve estar em torno de 500 e poucos anos, não é isso, mesmo? 510, 515, mais, né? 520 anos, por aí assim. 522 anos, por aí. Então imagina que o povo ficou cativo o tempo que nós temos de nação como descoberta. Olha que coisa. Em 400 anos, é muita influência que as pessoas sofrem, não é verdade? Então você tem uma geração de crente que servia ao Senhor, essa geração vai cativa, a geração seguinte ainda é ensinada, é levada a aprender das coisas de Deus, essa geração cresce, já não tão firme, vem uma terceira geração, que já não é tão ensinada assim, e aí essa terceira geração já cresce meio barro, meio tijolo. Aí vem uma quarta geração que não recebe ensino nenhum. Essa geração já cresce sem conhecer nada das coisas de Deus. Então imagina o que eles vão aprender. O que é do Egito, a cultura do Egito, a religiosidade do Egito. Então quando Moisés é chamado para tirar esse povo do Egito, esse povo estava assim, eles sabiam alguma coisa de Deus, mas dizer que estava firme, que estava ali, não estava não, porque nem a Moisés eles queriam seguir. Mas eles entenderam, à luz daqueles milagres todos, eles saíram do Egito acompanhando Moisés. Atravessaram o Mar Vermelho naquele milagre estrondoso, maravilhoso, espetacular, vibrando, cantando, eles atravessaram o mar em chão seco.
começar a sua caminhada em via à terra prometida. 3 dias depois. 3 dias depois desse milagre estrondoso, eles não tinham água. O que aconteceu? Se revoltaram contra Moisés para dizer assim: ô Moisés, foi para isso que você trouxe gente aqui, para morrer aqui nesse lugar e tal? Foi isso. Melhor que a gente tivesse ficado lá no Egito. Melhor que a gente estivesse vivendo lá. E, meus irmãos, pasmem vocês, é muito engraçado. E o texto vai dizer que alguns ali tinham saudade, sabe de quê? De cebola, lá do Egito. Ah, fala sério, ter saudade de cebola? Jiló é bom? Eu gosto. Quem aqui não gosta de jiló? Gente, pelo amor de Deus, vocês não sabem o que é bom. Agora imagina se eu saísse do Egito, eu falasse, o jiló lá no Egito. Imagina, mais ou menos era esse negócio aí. E aí Moisés fica bravo, aquela cena toda, ele se revoltou, e aí Deus então diz assim: essa geração não vai entrar na terra. Enquanto o último não cair, não vai entrar na terra. Por isso que uma caminhada de algumas semanas, talvez meses, durou 40 anos. O povo ficou rodando, rodando, rodando no deserto, enquanto o último não morreu. Terminada essa geração rebelde, Josué então recebe uma nova geração. Só que era uma geração que não foi ensinada. Uma geração que não recebeu mensagem, que não recebeu ensino. E aí está o perigo de quando nós, pais ou mães, não ensinamos nossos filhos. Hoje pela manhã eu estava pregando na igreja e eu disse: a fé, ela é ensinável. E a gente precisa ensinar nossos filhos a crer. Eu não diria exatamente ensiná-los a crer, mas ensiná-los como crer. Quando a gente lê em Deuteronômio, dizendo ali que nós, os pais, deveríamos ensinar os filhos, andando pelo caminho, sentado, deitado, em casa, em qualquer lugar, é para dizer assim: olha só, vocês têm que contar aos seus filhos o que Deus tem feito ao longo da história. Então a Bíblia não é um livro de historinha, a Bíblia não é um livro de geografia, a Bíblia não é um livro de filosofia, a Bíblia é um livro para contar os atos de Deus na história. E uma maneira de você ensinar o seu filho, a sua filha, a crer em Deus é contar para ele o que Deus está fazendo dentro da sua casa. Eu digo sempre à minha filha: filha, tudo que você tem, tudo que você é hoje, tem a ver com a bênção de crentes fiéis que entregaram o seu dízimo e que nos sustentaram. Que nos sustentam até hoje. Então, lá em casa, até para a gente gastar, a gente pensa exatamente nisso. O nosso dinheiro foi um dinheiro consagrado. Um salário que o pastor recebe é um salário que vem de consagração de pessoas, crentes fiéis, que entregam o seu dízimo. Então, até para a gente gastar o nosso dinheiro, a gente tem que ter muita responsabilidade. E a gente ensina isso à nossa filha. Então, é ensinar para ela, dizer assim: tudo que você tem, tudo que você é, nada caiu assim com chuva. Nada nasceu no quintal. As coisas vieram porque Deus nos proporcionou. Então, essa expressão de Josué, quando ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, foi uma expressão necessária naquele contexto difícil que ele estava vivendo, cansado de ver as pessoas, sabe, de se esforçar para aquelas pessoas e eles não darem a mínima para as coisas de Deus. E aí ele cria esse posicionamento. Olha só, vamos parar aqui, venham vocês aqui, chega para cá, cheguem aqui, vamos dar um tempo aqui, eu quero falar um negócio sério para vocês. Eu imagino Josué ali já, sabe, estressado, dizendo assim: calma, vem, chega todo mundo aqui, olha só, vamos definir o negócio aqui. Eu já estou cansado de falar para vocês, eu já estou cansado de pregar para vocês, eu já estou cansado de falar das coisas de Deus para vocês. Então, olha só, vamos definir umas coisas aqui. Vocês hoje vão escolher. Vocês hoje precisam decidir. Vocês vão decidir pelos deuses lá dos seus antepassados, lá do Egito, ou vocês vão decidir por esses deusezinhos que vocês estão conhecendo aqui, nessas terras, com essa gente, ou
vocês vão escolher servir ao Senhor, porque eu e a minha casa serviremos o Senhor. E esta expressão, servir ao Senhor, meus queridos, esse livro de Josué, ela é mencionada pelo menos 15 vezes. Então Josué tinha plena consciência de que cultuar a Deus, liderar em nome de Deus, abençoar pessoas em nome de Deus, era servir a Deus. Foi o que Deus colocou para ele fazer, e ele tinha que fazer. Não tinha escolha, não tinha meio termo, não tinha como dizer não, não tinha como deixar de lado. Então ele tinha plena consciência, e nós precisamos ter essa consciência. Você não foi pai por acaso, você não foi mãe por acaso. Você não está sendo pai por acaso. Você não está sendo mãe por acaso. Você não é filho nem filha por acaso. Sabe por quê? Porque para Deus não existe acaso. Para Deus não existe coincidência. Deus tem planos. Deus tem projeto para cada um de nós. E ele fala isso através do profeta Jeremias, que diz assim: eu sei os planos que eu tenho para vocês. São planos de paz, não de mal, para lhes dar um futuro seguro. Então Deus tem sobre nós planos. Deus tem para você, filho, filha, esposo, esposa, pai, mãe. Deus tem sobre a sua vida um plano. Quando Deus chama Josué para liderar o povo, ele sabia quem ele estava chamando. Ele sabia a quem ele estava escolhendo. E a palavra de Deus é muito interessante. Quando Deus nos chama, diz o profeta Isaías que ele nos conhece pelo nome. Coisa bonita, né? Coisa bonita. Coisa bonita. A minha avó chegou a uma certa idade que ela tinha 25 netos, ela chamava: ô, Mauro, sério? Aí não lembra. Esse menino, vem cá. Qualquer um era esse menino, essa menina. Sabe? Deus não. Deus não esquece o nosso nome. Ele nos conhece. Então Deus conhece você. Tudo que você pensa, sente, deseja, sonha, Deus já sabe. Mas Ele tem planos para você. Nada na sua vida é por acaso. Então eu queria pensar com você sobre esta expressão, exatamente alguns conceitos. Eu espero não me demorar muito, mas se eu me demorar, vocês vão me desculpar, porque é a primeira vez que eu prego aqui, então posso demorar. Em primeiro lugar, essa expressão, serviremos ao Senhor, retrata aqui uma família a serviço do Senhor. Uma família a serviço do Senhor. É tão bonito quando a gente vê uma família integrada na causa de Deus. Não é isso? Lá pelos meus 18 anos, a minha mãe já era, meu pai já era aposentado, e aí a minha mãe foi convidada a servir como zeladora em nossa igreja, lá em Mesquita. Só que a igreja não recebeu um casal de zeladores, recebeu uma família de zeladores. Porque sempre minha mãe queria sair, o pai queria sair, um de nós tinha que ficar. Nunca podia sair todo mundo. Né? Nunca podia sair todo mundo, porque chegava alguém lá pedindo uma chave para abrir uma sala, qualquer coisa, atender o portão, alguém tinha que estar lá. A gente não podia deixar a igreja desguarnecida, né? Era uma família inteira. Meu pai diácono, minha mãe diaconisa, eu já seminarista, a minha irmã era iberista, estudando educação religiosa, tudo. Então, era uma família inteira ali junta e, na verdade, era uma família de zeladores. E ali a gente aprendeu que nenhum serviço na igreja é sem importância. Ser um zelador de igreja é tão importante quanto ser um pastor de igreja. O pastor tem mais responsabilidade? Tem. Mas tão importante quanto ser um pastor, um diácono, é ser um zelador de igreja. É limpar o chão da igreja, os bancos, é manter a igreja limpa para que outras pessoas possam cultuar num ambiente limpo.
E ali a gente foi aprendendo essas coisas. Então, nós percebemos que a nossa família era uma família integrada, não só eu como pregador, meu pai como diácono, minha mãe como diaconisa, não, mas é também no serviço braçal do dia a dia, durante a semana, nas noites mal dormidas, quando o velório de fulano vai acontecer na igreja, e um de nós tinha que ficar acordado a noite toda, acompanhando aquelas pessoas. Então, a gente foi aprendendo que uma família integrada na casa de Deus, gente, isso é muito bonito. E é muito bom. Hoje, como pastor, eu vejo famílias lá em nossa igreja, as famílias integradas na igreja, eu fico tão feliz com isso. Mas eu tenho certeza que mais feliz com eu fica o Senhor. Mais do que eu, fica o Senhor em ver a sua família integrada. Em ver a sua família conjuntamente trabalhando na casa de Deus. Então, os relacionamentos familiares precisam ser permeados, envolvidos por esse senso de serviço. O salmista, no Salmo 100, diz assim: servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor não é um peso. Servir ao Senhor não é sacrifício. Servir ao Senhor precisa ser um prazer e ser feito com alegria. E talvez você que não está servindo ao Senhor, já está desanimado, desinteressado das coisas de Deus, das coisas da igreja, é porque você perdeu o prazer e a alegria de servir. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é orar a Deus e dizer: Deus, renova em mim a alegria de te servir. Eu gostaria tanto de fazer alguma coisa. E a gente descobre isso quando as pessoas estão desinteressadas, é final de ano, quando você chega assim, como é o nome do irmão? Roberto? Zé Roberto. Zé Roberto, estou pensando em você, rapaz, queria convidar você para liderar os homens da igreja. Você vai ser: Deus me livre, pastor. Vai ser: Deus me livre. Mas é Deus que está chamando, como é que Deus vai livrar? Não é? Você entendeu como é que a gente cai em contradição, às vezes, né? Aí você chama uma professora: fulano, você que é professor, podia, né, fazer um trabalho aqui na igreja. Ah, não, pastor, já sou professor a semana inteira, domingo, então... Aí eu fico pensando assim: puxa, a pessoa não tem senso de que o que ela faz e o que ela é veio de Deus. Não é capaz de devolver, de fazer em troca para Deus. Aí depois o filhinho vai crescendo, a filhinha vai crescendo, aí você chama: filhinha, você podia... Ah, não, pastor, por quê? Aprendeu com a mãe, aprendeu com o pai, a ser desinteressado, a desvalorizar as coisas da igreja. Vai na igreja quando quer, vai quando pode, sabe? Enfim, servir ou não servir é a mesma coisa. É muito complicado quando a gente não transmite dentro da nossa casa esse senso de serviço. Ensinamos a nossa filha desde nova, quando ia crescendo, ia perdendo roupa, né? E a gente dizia assim: o que vamos fazer com essas roupas? E eu disse: filha, arruma essas roupinhas e nós vamos doar. E nós vamos doar. Ela foi ensinada assim. E uma vez ela foi participar de um congresso da juventude brasileira lá em Curitiba. Um despertar da juventude brasileira lá em Curitiba. Uma noite, quase 10 horas da noite, minha filha me liga: pai, oi filha, tudo bem e tal, como é que está aí? Ai pai, está muito frio, não sei o que e tal. Pai, nós estamos saindo, acabou a reunião agora e a gente vai sair para lanchar, vou sair com a turma aqui, não sei o que e tal. Eu falei: tá bom, ela tinha 17 anos. E eu: olha, cuidado e tal, não, tá bom e tal, não sei o que. Ah pai, queria te falar um negócio. Deixa, amanhã eu falo. Tá bom. Foi embora. 1h da manhã, a minha filha me liga. Imagina a alegria que eu atendi o telefone, né? Eu atendi: pai, sou eu. Mas o que houve? Onde você está? Eu: calma, pai, calma, eu já estou no hotel de volta e tal. Eu só queria te falar um negócio, que eu doei meu cabelo. Eu: ah, tá. Eu falei: peraí, o quê? Como é que é isso? É, pai, eu doei meu cabelo. Eu fiquei assim: pai, você está aí? Estou, filho, estou tentando entender o que é doar cabelo. Estava lá, naquele congresso, um projeto que trabalha junto às mulheres ribeirinhas lá na Amazônia. E são mulheres que sofrem com escalpelamento, que é mulheres, aquelas índias, né, que tem aquele cabelo longo, e lá eles andam muito nos barquinhos, tipo barquinho mesmo, canoa, que
chamado de rabeta. E o motor do barco é bem dentro do barco. Então fica aquele eixo rodando ali e às vezes o cabelo, a mulher prende o cabelo e arranca com couro tudo. É triste. Então, a Santa Casa lá de Manaus, né, está sempre atendendo essas mulheres e tal, e eles fazem esse projeto com pessoas, com meninas assim que têm cabelo longo, para doar o cabelo, eles fazerem perucas para atenderem aquelas mulheres. Só que, por várias vezes, a minha filha quis cortar o cabelo. Eu disse, não, seu cabelo é muito bonito, não corta o cabelo não. Não, não corta não, não corta não. De repente me veio essa notícia, assim, 1h da madrugada. Pai, eu doei meu cabelo. E aí, no dia seguinte, eu comecei a ver as fotos dela, realmente. Cabelinho cortadinho e tal. Meu cabelo. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei assim, Deus, a gente sempre ensinou a nossa filha a doar. E ela fez aquilo que ela sentiu no coração. Então, está tudo bem. Cabelo cresce de novo. Deixa ela. Sabe, meus queridos, quando a gente ensina, a gente tem que estar preparado até para ver os nossos filhos atuando, servindo. Não sei se tem pai desses meninos que cantaram aqui na banda. Tem aí, papai, mamãe aí? Pai e mãe estão aí? Está lá, tem lá, babando. Faz assim, está escorrendo assim, faz assim. Isso, né? Tem vó. Eu vou perguntar para vocês, não é lindo ver os seus filhos servindo aqui ao Senhor? Sim ou não? É bonito. Dá uma alegria, assim, que a gente não consegue expressar, às vezes, com palavras. Mas se a gente ensina, a gente tem que estar preparado, porque Deus vai usá-los. Amém? Em segundo lugar, a gente vê nessa expressão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, um exemplo de que a liderança começa em casa. A liderança começa em casa. Aqueles filhos de Josué, e a gente não sabe quantos, a Bíblia também não fala muito da sua esposa, a Bíblia não fala praticamente da família dele, mas quando ele diz eu e a minha família, é porque era um número razoável de componentes daquela família. Mas ele já se punha como o líder daquela casa. Ele já se colocava como líder daquela família. Era uma liderança que não era só para o povo, era uma liderança que já acontecia dentro de casa. Era um movimento de entender Deus, de entender a ação de Deus, de falar das coisas de Deus a partir de dentro de casa. Hoje, pela manhã, lá na igreja, eu falei de um dos grandes princípios de autoridade espiritual, é a coerência. É você falar o que você vive e viver o que você fala. Porque a partir do momento, e isso a partir de dentro de casa, por que muitos filhos de crentes estão afastados hoje do Evangelho? Porque viram os seus pais falando algo que não viveram, ou que não vivem. E pasmem, há filhos de pastores afastados, porque muitos viam os seus pais pregando no púlpito algo que não vivia dentro de casa. A gente que vive nesse contexto de pastoreio, a gente também ouve filhos de pastores reclamando dessa vivência incoerente de seus pais. Muitos jovens e adolescentes que vivem essa amargura, essa tristeza, estão afastados do Evangelho, do convívio da igreja, porque viam seus pais falando algo que não viviam de fato, ou vivendo algo que não falavam. Então, isso lhes trazia, até certo ponto, uma credibilidade, mas chegou um ponto que eles começaram a enxergar que aquela vivência de dentro de casa era falsa, era hipócrita. Mas na vivência de Josué era o contrário, ele começou de dentro de casa. Então, quando ele vai dizer eu e a minha casa, ele vai dizer assim, olha, nós já resolvemos isso lá. Lá dentro da minha casa já está resolvido, já está definido. Vocês precisam definir, dizia ele, vocês precisam escolher, mas dentro da minha casa nós já definimos isso. Já temos isso muito bem definido lá, de forma que ninguém está fora.
todo mundo dentro. Uma outra coisa muito interessante é a gente querer exigir dos outros coisas que a gente não faz dentro de casa. O Senhor Jesus Cristo, falando àqueles fariseus, aqueles homens religiosos, ele dizia assim: vocês, falou isso algumas vezes, vocês amarram fardos pesados a essa gente que vocês não carregam. Vocês determinam o que eles têm de fazer, mas vocês não fazem. E eu fico também pensando na juventude, agora falando também aos jovens, aos filhos, que vocês querem muitas vezes mudar o mundo. Vão para o Facebook, vão para o Instagram, vão para o Twitter, vão para as redes sociais e brigar pela Amazônia, brigar pelo meio ambiente, e por questões sociais, e questões raciais, um monte de coisa, querem mudar o mundo, mas não são capazes de arrumar a cama de manhã quando se levanta. Não lava a caneca que toma café. Não lava a louça quando a mãe pede. Não arruma o quarto. O quarto parece um tsunami. Quarto de adolescente parece assim, que passou um tsunami, um vendaval, um terremoto. A gente tem que entrar assim, chutando. Espera aí, deixa eu passar aqui. Eu, às vezes, entrava no quarto da minha filha, catando as roupas assim. Não, pai, essas roupas estão limpas. Não pode estar limpa, está no chão. Não, mas eu vou usar de novo. Não vai, não, está no chão. Aí hoje eu vou entrar no quarto e falar: pai, tira o sapato. Fala sério, não era assim? Não quer o quarto imunizado. Agora você quer fazer isso? Não era assim? Mas vão para as redes sociais brigar pelas questões sociais, pelas minorias, mas não são capazes de cuidar da sua própria casa, do seu próprio quarto, da sua própria cama. Isso é hipocrisia. Isso é falsidade. Porque para você propagar algo, você tem que dizer assim: eu faço isso. Estou te dizendo isso porque eu faço assim. Eu estou cobrando isso de você porque eu faço isso. Isso tem que começar dentro de casa. Liderança tem que começar dentro de casa. Exercício de cidadania tem que começar dentro de casa. Não é deixar para fazer fora. Não é deixar para fazer socialmente, para aparecer para os outros. Não. Não é para fazer parte de movimentos. Tem que começar dentro de casa. Tem que começar dentro de casa. Há muitas pessoas que querem mudar o mundo, mas nem sequer tentam mudar o próprio lar. Não são capazes de sentar dentro de casa para pensar assim: o que está errado aqui? Vamos acertar. Vamos melhorar. Vamos melhorar. Houve uma época que a gente praticamente não tinha contato com a nossa filha, porque ela morava longe. Ela morava no quarto do lado do nosso. Aí levantava de manhã, cedo, por volta de umas 10 horas, ia lá na cozinha, enchia um copão de Nescau assim, tomava e voltava para onde? Para o quarto. Aí nós instituímos o seguinte: vamos acabar com televisão primeiro. Porque a gente pegava o prato e ia para a sala, vendo televisão e comendo. E só notícia ruim, né? Você comendo, almoçando e vendo aquelas notícias de sangue, de tiroteio, bala perdida, não sei o quê, dava, não, até o mal-estar. Vamos acabar com esse negócio. E instituímos lá em casa: vamos almoçar juntos. A gente põe a mesa, a gente arruma a mesa, pratos, talheres, bonitinho, todo dia, todo dia. Detalhe, entre parênteses, e eu ajudo a minha esposa. Só para vocês não morderem a língua aí, achando que, né? Que a esposa faz tudo sozinha. Faz não. Ela faz a comida e depois a louça é comigo. A louça é comigo. E aí, quando a gente começou a namorar, eu disse para a Marlúcia assim, minha esposa, eu disse assim: Marlúcia, eu não sei fazer comida. Eu te ensino. Não quero aprender. Não gosto de mexer com comida. Se eu tiver que esquentar uma comida, já vai perder o gosto. Pra vocês terem uma ideia, eu fui fazer um miojo uma vez, eu estava sozinho dentro de casa, inventei de fazer um miojo.
Eu li na manhã, deixar 4 minutos. Falei, 4 minutos, não cozinho o macarrão. Tem que ser 6 minutos. Eu deixei 6 minutos cozinhando o miojo. Quando eu fui comer, aquilo não servia nem para cola de pipa. Então, eu não sei fazer comida. Mas você me dá 10 cozinhas para arrumar. Eu vou entregar no brinco, no trinque. Instituímos isso de almoçar juntos lá em casa. E tem sido uma benção. A partir do momento em que ela ainda esteve dentro da nossa casa, hoje ela mora, de fato, sozinha, mora com as amigas, mas nós instituímos, vamos almoçar. E de vez em quando a gente diz assim, vamos fazer um jantar de taça? Sabe aquelas taças que a gente ganhou no casamento, que nunca usa? Eu falei assim, vamos fazer um jantar de taça? E aí a gente bota a mesa, pega os pratos bonitos, arruma assim e tal, para comer arroz, feijão, ovo frito, bife. Mas é um jantar de taças. E aí bebe suco na taça, a gente tira foto, sabe? Essas coisas a gente precisa valorizar dentro de casa, dentro da nossa casa. Isso quebra a rotina, viu? Viu, maridões? Isso quebra a rotina, isso ajuda a levantar, né, a reviver a alegria dentro de casa, ajuda em muitas coisas. A gente tem que inventar, porque o pior inimigo do nosso casamento, nossa família, é a rotina, certo? Pois bem, então, começa a valorizar dentro da sua casa. Olhar para dentro da sua casa e ver assim, o que a gente pode melhorar o que a gente já faz, ou o que a gente pode desenvolver aqui que a gente ainda não faz. Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos, então vamos melhorar. Amém? Terceiro lugar, a gente vê nessa expressão aqui, eu e a minha casa serviremos ao Senhor como uma família comprometida com a sua unidade. Quando Josué diz assim, eu e minha casa, nos ensina que dentro da unidade familiar não deve haver espaço para individualismo egoísta. Tudo é nosso dentro de casa. Tudo é nosso. Já em casa a gente gosta de... Eu, né, mais que elas, eu gosto de chocolate. Então a gente compra aquela barra de chocolate branca, que é a minha, e a barra de chocolate preto, que é para elas, né? Então eu como a minha e fica aquela barra de chocolate lá na geladeira, chocolate preto, de quem é esse aqui? É meu. Não, é nosso. Nós já aprendemos que aqui dentro de casa é nosso. Pai, você já comeu a sua todinha. Eu falei, mas é nosso. Ah, tira um pedaço. Aí eu vou e tiro. A gente aprendeu, né? Que tudo é nosso. Dinheiro de marido e mulher é nosso. E as dívidas? Normalmente é comigo, mas são nossas. São nossas dívidas. Tudo que temos ali é nosso. Não tem essas coisas de isso é meu, isso é seu, isso é meu. Não, o seu dinheiro é o seu dinheiro, meu dinheiro é meu dinheiro. Não deve existir isso. Senhas de cartão, senha de telefone, tudo. Marlu sabe tudo. Não tem como esconder nada dela. A gente está dirigindo, tal, eu estou dirigindo, o telefone toca, eu digo, Marlu, você atende aí. Aí ela atende, uma mulher, diz, amor, é uma mulher aqui, não sei, vê aí quem é, Marlu. Ué, eu não tenho o que esconder disso. Eu não tenho que ficar, não atende não, meu telefone tem senha, não, minha mulher não pega o telefone. Por quê? Por que não? Por que não deveria pegar? E às vezes eu pego a minha carteira assim, e ela olha a carteira e tal, eu digo, Marlu, você pegou dinheiro aqui, né? Peguei, por quê? Falei, porque você botou o dinheiro de cabeça para baixo, porque eu sou todo arrumadinho, sabe, com dinheiro. E aí eu sei quando ela pega o dinheiro. Ela bota a nota virada e desarruma o meu dinheiro. Eu falei assim, esse é meu segredo. Não contem para ela. Não tem essa coisa de individualismo, de egoísmo dentro de casa. Não pode ter. Adolescente gosta dessas coisas. É meu quarto. É meu som. É meu isso, meu aquilo. É nada. Você só tem porque seus pais pagaram. Senão você não ia ter. Então é nosso. É de todo mundo. Me empresta. Pai, é meu. Não, é nosso. Me empresta. Tem que ser assim. Dentro de casa não há espaço para esses individualismos. Somos família. Mas e casais sem filhos? Mais ainda. É nosso. Tudo precisa ser compartilhado. Claro que respeitando a individualidade, sim. Mas não num contexto de egoísmo. Individualidade é uma coisa. Mas egoísmo é extremamente prejudicial.
Então, quando Josué diz assim, eu e a minha casa serviremos, a gente diz, eu serviremos, nós serviremos. Deus é nosso Senhor, Deus é o nosso líder, Deus é o Senhor da nossa casa, a fé é nossa, é compartilhada, é vivenciada, o dia a dia das coisas de Deus precisam ser compartilhados. E aí você chama o seu filho para vir para o culto. Filho, vem fazer um culto aqui com a gente. Não quero, não. Eu sei que você não quer, mas senta aqui. Vamos compartilhar. Vamos fazer uma vivência aqui das coisas de Deus. Ah, eu não quero. Não, você não queria, agora você quer. Senta aqui. Senta aqui. Precisa ser assim. Não deve haver espaço para esse tipo de egoísmo. Outra coisa importante, nesse contexto de Josué, quando ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é porque ele estava olhando aquela realidade das pessoas desinteressadas das coisas de Deus. E aí ele começa, então, a mostrar um exemplo para aquelas pessoas, um exemplo que vai para fora de casa. A gente falou agora dentro de casa. O contexto que deve acontecer dentro de casa. Agora a gente fala de um contexto que precisa acontecer fora de casa. Fora de casa. O esposo precisa manter-se fiel à sua esposa fora de casa. A esposa precisa manter-se fiel ao seu esposo fora de casa. Os filhos precisam obedecer os pais fora de casa. Eu dizia, minha filha, filha, você me obedecer aqui dentro de casa. Filha, vai lavar a louça, ela vai. Filha, arruma aquilo ali, filha, pega aquilo ali. E ela fazer, é muito bonito, mas eu quero ver você me obedecer fora de casa. É você se deparar com uma situação e pensar assim, meu pai não ia gostar de me ver em tal lugar. Minha mãe não iria gostar de me ver fazendo tal coisa. Minha mãe sempre me orientou a não vir, a não estar em tal lugar, a andar com tais pessoas. Esse é o senso de obediência que você precisa ter fora de casa. A expressão de Josué, quando diz, vocês têm que escolher e tal, ele diz assim, olha, vocês têm que escolher a servir o Deus verdadeiro, porque nós já fazemos isso. Nós temos a nossa decisão formada. Então agora é vocês que precisam fazer. Eu estou dando um exemplo para vocês. O que eu estou exigindo de vocês é o que eu já faço. O comportamento que eu espero de vocês é o comportamento que eu tenho, que a minha família tem. O nosso exemplo precisa ser compartilhado. Certa vez eu hospedei uma prima, era lá de Brasília, ela veio passear no Rio e tal, ficou hospedada lá em casa uns 2 dias. Quando ela foi embora, ela agradecendo, disse, gente, obrigado vocês. Olha, a casa de vocês tem assim um astral diferente. Eu falei, deixa eu dizer para você, esse astral diferente chama-se o Espírito Santo de Deus. Esse bem-estar que você experimenta aqui dentro de casa é a presença do Espírito Santo de Deus. Essa paz que você diz que percebeu aqui dentro de casa, chama-se Espírito Santo de Deus. Ela é muito esotérica, sabe? Vive com essas coisas de estrela, lua, meia-lua, sol, essas coisas. Então, ela achou que aquilo ali era um astral diferente dentro de casa. E eu disse para ela, não. Esse astral que você está sentindo aí, essa é a presença do Espírito Santo em nossa casa. É algo que a gente faz questão de ter, é a presença do nosso Deus dentro da nossa casa. E isso é mostrado. E isso é visível. E isso precisa ser compartilhado. Esse exemplo que a gente dá aos nossos filhos, e que para nós também é importante, a gente também precisa compartilhar com outros. Os filhos não podem e não precisam, viu, meninos, meninas, vocês não precisam ter vergonha de dizer que vocês são de uma família cristã, que seus pais são crentes, que vocês são crentes. Vocês não precisam ter essa vergonha. Aliás, nós estamos vivendo uma época muito importante em que os crentes precisam, de fato, se posicionar.
Há muita coisa ruim à nossa volta. Muita informação ruim. Vocês que caminham pelo caminho da internet o tempo inteiro, vocês recebem trilhões de informações por minuto. E essas informações, eu vou dizer para vocês, não servem para nada. Um dia eu cheguei em casa cansado e tal, sentei, aí fiquei na sala lá, rodando o dedo no celular e tal, passando de um videozinho para o outro, TikTok, papapá, rodando. Marluz chegou na sala e disse, amor, não vai dormir não? Vai amanhecer aí? Quando eu olhei a hora, eu tinha ficado pelo menos umas 2 horas sentado na sala, só rodando videozinho da internet. Sabe o que eu aprendi com aquilo tudo? Nada. Sabe o que eu gravei de tudo aquilo? Nada. São informações fúteis, inúteis, que não nos levam a lugar nenhum. Mas a garotada está ligadona nesses negócios. A garotada não consegue se desvencilhar do celular. Uma das programações, pastor, de família, nós estamos programando no sábado lá na igreja, família sem Wi-Fi. Proibido levar celular. Nós estamos esperando um público pequeno. E eu disse, não leve, não tragam celular, nem com a desculpa de que vão fotografar. Porque aquele programa que nós estamos elaborando, não é para você filmar, não é para gravar, é para ficar na memória, na lembrança. Nossas crianças, nossos meninos, nossas meninas não têm memórias. Bate uma foto hoje, 24 horas depois, aquela foto desaparece. E, foi só para postar. Não tem memória. Alguém aqui ainda revela a foto? Não? Este que vos fala, revela. Comprei um pacote de internet, revelar 200 fotos por R$25. Olha que coisa boa. Revelei 200 fotos. Você sabe o que é isso? 200 fotos? Pois é. Eu chegava com alguém da família e dizia assim, fulano, lembra disso aqui? Lembro. Toma, é sua, fica. E você, lembra disso aqui? Ih, que legal, toma, fica, é sua e tal. Saí distribuindo foto na família inteira, 200 fotos. Aí você vai dizer assim, é velho, né? É coroa já, né? Isso porque eu ainda tenho um monte daqueles rolinhos de filme lá em casa. Eu tenho um monte de rolinho de filme que eu pensei, peguei aquele saquinho cheio de rolinho de filme e falei assim, e aí, levo ou não levo? Acho que eu vou levar, qualquer dia eu vou levar aqueles filmes para revelar, só para saber o que tem ali. Entendeu? Sabe? A gente não tem mais memória, a gente não guarda mais memória, a gente não guarda os momentos. Parece que para essa garotada nada é novidade. Sabe, você chega assim, olha que garrafa legal. Eu sei, Cara, é a primeira vez que você está vendo isso. Não, eu sei, mas como assim? Eu sei. Isso aqui é novo, ninguém nunca viu isso. Tal. Olha, não há mais novidade para as coisas. Sabe, não há mais interesse pelas coisas. E aí você pega e diz assim, vamos ler a Bíblia. Aí vão lá. Ou vão no celular, ou não tem mais Bíblia. Eu acho que eu estou ficando tão velho que eu acho que eu sou o único aqui que trouxe Bíblia, não é não? Hein? Quem mais aí tem Bíblia de papel aí? Amém. Tem mais velho aí. Quer dizer, tem mais gente aí que carrega a Bíblia. Isso é importante, não pode deixar passar. Gente, eu ainda tenho Bíblia lá em casa, que era Bíblia, Cantor Cristão e Concordância. Concordância é uma parte, como se fosse um dicionáriozinho só da Bíblia, que você pega uma palavra, por exemplo, dracma, aí você ia lá na palavrinha dracma, aí estava lá a definição do dicionário bíblico, e a concordância te dava todos os textos que tinha aquela palavra dracma. Eu ainda tenho essa minha Bíblia lá. Todo mundo, 60 para cima. Não, todo mundo tem. Eu ainda tenho a minha primeira Bíblia. O meu pai, nós tínhamos 14, 15 anos, eu com 14, minha irmã com 15, a minha irmãzinha menor com 13. Então, meu pai sentou nós três na sala e deu uma Bíblia de presente para cada um. Quando nós fizemos, eu já estava com 17, a minha irmã com 18, e a mais nova, então, com os seus 15 anos.
ele novamente nos sentou na sala e disse assim: até aqui eu tenho levado vocês à igreja. Daqui para frente é com vocês. Gente, eu achei aquilo assim um ato de coragem do meu pai. Um ato de coragem tão grande. Até aqui eu tenho levado vocês. Daqui para frente é com vocês. Sabe, é mais ou menos o que Josué deve ter feito dentro da casa dele. Até aqui eu tenho levado vocês a servir ao Senhor. A partir de agora é com vocês. E aí certamente todo mundo concordou num único propósito. E disse: é assim? É. Então agora nós vamos dizer isso para os outros. E aí ele chega diante de todo o povo e diz assim: eu e a minha casa já decidimos, já escolhemos, nós vamos servir o Senhor. É o Senhor ou ao Senhor? O Senhor. Amém? Nós vamos servir o Senhor. O exemplo de Josué rompeu limites. Rompeu o limite de sua casa, a partir da sua casa para fora. Que no verso do capítulo 24, no verso 18, nós não lemos, mas está registrado lá, que todo o povo, após ouvir Josué, com aquele desafio de escolha, de decisão, diz o texto sagrado que todo o povo se levantou e declarou: também nós serviremos ao Senhor, porque é nosso Deus. Pessoas entenderam, a partir da família de Josué, a importância de servir o Senhor. O povo entendeu, a partir da família de Josué, o quanto eles estavam afastados do caminho do Senhor. As pessoas entenderam, a partir da decisão de Josué, que eles precisavam retroceder na sua idolatria, no seu desinteresse, na sua descrença, no seu afastamento, e voltar a servir ao Senhor. Eles entenderam, a partir do desafio de Josué, que eles não tinham que ficar escolhendo deusezinhos paralelos, eles tinham que servir o Senhor. E meu querido, minha querida irmã, o meu desafio para você nesta noite é que você assuma este compromisso de vida, primeiro pessoalmente, para a partir daí, como famílias cristãs, poderem desafiar outros a fazerem a mesma coisa. Você precisa olhar para dentro da sua casa e ver o que não está bem, o que não está caminhando bem, e mudar a partir de você. Eu costumo dizer: ninguém muda ninguém. Mas quando você entende que está incomodando, que está errado, que alguma coisa está falhando, você precisa mudar. Nesse contexto de atendimento a casais, os casais vêm até mim para pedir ajuda, uma orientação, um acompanhamento. E aí, conversa vai, conversa vem, eu começo a interrogar: desde quando está isso? Desde quando vocês estão assim? E aí vão dizer 5, 10 anos atrás. Eu digo: por que vocês não procuraram antes? Eu costumo dizer que ninguém chama o pastor para soprar o fósforo, só chama o pastor para apagar o incêndio. Quando a crise começa, ninguém diz: pastor, está começando um negócio lá em casa, nós não estamos dando bem. Ninguém chama o pastor para soprar o fósforo. Depois quer chamar o pastor para apagar o incêndio. Tem algum bombeiro militar aqui? Não, né? Bombeiro apaga incêndio? Dificilmente. Depois que o incêndio está debelado, dificilmente se apaga o incêndio. Deixa consumir. E só joga água lá para dizer que ele não se alastrar mais. E assim são muitos casamentos. Uns anos atrás entrou um rapaz no meu gabinete: pastor, posso falar com o senhor? Pode. Eu e a fulana, nós vamos nos separar. Eu digo: é mesmo? A gente está só esperando passar o aniversário da nossa filha e a gente vai se separar. E aí eu vim aqui conversar com o senhor, ver o que o senhor acha. Eu falei: eu não acho nada, você já tem dia e hora para separar, o que você quer de mim? Aliás, grave isso. Homem não vai a médico
E homem não entra em gabinete de pastor. Homem, quando vai ao médico, é que já está assim, caindo pelas tabelas, de dor. Homem, quando entra no gabinete do pastor, para dizer assim, pastor, vim conversar com o senhor, é porque o negócio já está no desastre. Então, meus queridos, homens, sejam prevenidos. Sejam previdentes. Percebeu que o negócio não está bem, busca ajuda. Conversa com o seu pastor. Busca uma pessoa mais experiente. Alguém que talvez já tenha passado a mesma experiência que você, mas busque ajuda. Porque as mulheres são previdentes, não é verdade? Mulher, pelo menos, vai a médico 6 em 6 meses, faz lá seus preventivos. Sempre. As mulheres são mais preventivas, são mais cuidadosas nesse aspecto. E às vezes a mulher está cantando no ouvido do homem. Amor, olha, repara o nosso filho. Olha como é que ele está. Olha quem está andando. Coisa de homem. Deixa para lá. Amor, olha a nossa filha. Cuidado com a nossa filha. Olha. Não, isso aí é com você. Você que é mãe, é mulher. Sabe, aquela coisa que o homem não quer se meter. Aí depois que o caldo entorna, aí fica aí desesperado, sem graça de ter que procurar pastor, de ter que conversar, de ter que dizer que está em crise. E é assim que acontece, na maioria das vezes. Então, meus queridos, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Vamos tentar reverter esse quadro. Vamos tentar reverter essa realidade dentro das nossas casas. Sejamos nós os mais prudentes do que os filhos das trevas. Sejamos nós previdentes. Olhar, perceber o que não está bem e mudar. Cuidar do seu filho, cuidar da sua filha, saber com quem anda, saber o que está fazendo, saber que hora vai, que hora vem, sabe? Tempos atrás, minha filha dizia assim, pai, eu vou sair, vou com tal lugar. Mas agora? A essa hora? Era tarde da noite, essa hora? É, pai, para onde você vai? Não, eu vou sair com os amigos, mas aonde? Ah, eu não sei. Falei, qual é o lugar? Não sei. Vocês vão ficar até que hora? Não sei. Você vai voltar a que hora? Não sei. Falei, chega, tem muito não sei para o meu gosto. Não vai. Ah, pai, mas estão me esperando. Que fique esperando, você não vai. Tem muito não sei nessa história aí. A gente tem que ser previdente, sabe? Previdente. Quando ela saía daqui para ir para o Rio, eu dizia, filha, quando chegar lá, avisa, hein? Você avisava? Vocês avisavam? Não. E aí eu ligava. Ligava, não atendia. Aí eu ligava para o namorado. Fulano, você está do lado da Maísa? Ah, estou. Passa o telefone para ela. E aí, filha? Vai vir embora, não? Olha a hora. Ah, dizer que por que não atendeu o telefone? Não, aqui não está pegando sinal. Como é que o namorado pegou? Sabe, fica sempre enrolar a gente. Vocês tentam ser espertos, né? Mas nós somos um pouquinho mais. É assim. A gente tem que ser previdente. A gente tem que antever. A gente tem que visualizar lá na frente. Para depois a gente não ficar chorando a tristeza de vê-los perdidos, desorientados, longe do caminho do Senhor. Mas eu vou terminar, porque eu disse que já está demorando muito, né? Então, eu disse que ia demorar. Eu sou um homem de palavra. Meus queridos, levem a sério esse texto que vocês escolheram para meditar ao longo desse mês. O Senhor, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Levem a sério isso. Olhem para dentro da sua própria casa. Filhos, esposo, esposa, os pais, olhem para dentro da sua casa. E tenham coragem para mudar o que não anda bem. Sejam sinceros consigo mesmos. Para mudar o que não está bem. Eu estou atendendo um homem casado e me trouxe um problemão. Disse, pastor, eu e a minha esposa não estamos bem.
Eu caí na besteira de, pelo celular, de bobagem, marcar encontro com a menina. Eu falei, a esposa descobriu. Eu disse, não, pastor, a minha filha descobriu. Imagina a vergonha desse homem. Imagina o que esta filha está pensando desse pai agora. Você está entendendo o que eu estou falando? Lembra lá no começo, quando eu falei de coerência? Hein? Lembra que eu falei de coerência? É viver o que fala e falar daquilo que vive. Lembre-se disso? Grave isso. Se de tudo que eu falei você não gravar nada, não lembrar de nada, lembre dessa palavra, coerência. Coerência. É viver o que fala. É falar do que vive. Qual é a palavra? Coerência. Eu não ouvi. Coerência. É isso aí. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez na Tua presença, Senhor amado, eu quero pedir a Tua bênção sobre cada família aqui representada. Cada lar aqui representado. Peço, ó Deus querido, que o Teu Espírito Santo esteja falando a cada coração aqui neste momento. Completando, ó Deus, aquilo que nos faltou dizer. Levando-os, ó Deus, a refletirem a realidade necessária de escolherem, de decidirem pela presença do Senhor em suas casas. De escolherem e decidirem que hão de servir o Senhor, a despeito de qualquer coisa que possa estar acontecendo, de qualquer realidade que possa estar acontecendo. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço que esta escolha seja feita hoje, que esta decisão seja tomada hoje, de colocar o Senhor, o nosso Senhor, como Senhor de suas casas. Eu peço por cada filho que aqui está, cada filha que aqui está, cada esposa, mãe, cada esposo, pai que aqui está. E aqueles que não puderam estar conosco nesta noite. Que o Teu Espírito Santo esteja com eles, lhes falando ao coração. Pai, em nome de Jesus, que ao sairmos daqui, saiamos, ó Deus, com esta decisão formada, de vivermos de forma coerente com a Tua santa palavra, de falarmos aquilo que é do Senhor e vivermos aquilo que é do Senhor, para a honra e glória de Ti mesmo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Deus abençoe a sua casa. Vamos dizer novamente juntos? Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Aleluia. Graças a Deus, Deus abençoe. Cadê a diaconia Isabel? Vem cá rápido. Fica aqui. Isso. Isso. Irmão, já estamos terminando já. Eu pensei que era só lá no Parque Elenco que acontecia isso, no Formoso também. O pastor sai, vai todo mundo atrás. Assim. Ah, estão rindo. Sejam bem-vindos aqui, viu? Ali eu quero pescar lá. Posso pescar? Tudo meu conhecido aí. Então tá bom, passar a palavra, fica aqui. Que benção, Deus abençoe. Deus nos falou nessa noite. Como costumo falar a minha amada igreja, a palavra do Senhor, ela tem que ser colocada em prática. Quanto nós aprendemos nessa noite, quanto Deus usou o nosso pastor. Vou passar a palavra à diaconisa Isabel e o diácono Rogério. Pastor, nós queremos agradecer, tá? Ter aceitado o convite. Nós fomos ricamente abençoados, né? Com a palavra que o Senhor colocou no seu coração e transmitiu na noite de hoje, né? E queremos passar às suas mãos, tá? Uma lembrança, tá? Eu tenho certeza que o Senhor vai usar bastante, tá? Tem aí a foto da sua família. Tá? Bonita, né? Então, vai até abrir, ó. Coleciona canecas? Que legal. Mais um, ó. Eu ia dar do Flamengo para ele.
Elisângela, por favor. Uhul, agora é nossa vez, amém? Vamos fazer o que, gente? Sorteio. O que é o primeiro lugar? O tapete, cadê? Bota lá, Zé Roberto. Quem ainda não pegou o número, levante a mão. Depois. Quem ainda não pegou o número, levanta as mãos. Tapete. O tapete foi feito pela nossa irmã Sheila, amém? Ali está o Instagram dela, onde tem muitas coisas lindas que ela faz. E também tem o WhatsApp dela ali. Se você deseja um e não ganhar hoje, o que você faz? Liga e encomenda, amém? Uhul! Coração, como é que tá? Cadê a baterista? Bora, baterista, bora, acorda! Uhul! Vamos lá, o pastor vai tirar o primeiro. Aí é prêmio para sua esposa. Tira um número aí, pastor. O número é... 79. Pode vir aqui, irmão. Pode vir aqui pegar o teu presente. Pode vir aqui. Vamos para o outro número. Fala que você vai dar, Renata, para a irmã Divina. Fala. O próximo número, Paulo César, pode vir aqui tirar o próximo número. Fecha o seu olhinho. Fecha o olho, Paulo. Isso. Tira o número. Um só. Não fala não, só tira. Pronto. E acho que vocês já viram aí, né? Quem viu? O número é... É aquilo dali, ó, gente, ó. Tá vendo? É o 08. Uhul, Amanda! Vem, Amanda, pegar teu prêmio. Vem, pastor, com o olho fechado, hein, pastor? Espera aí, deixa a Amanda tirar a foto. Uma latinha de bem casado. Isso. Tirou a foto? Tira a foto ali. Tira a foto da premiada, a mamãe premiada. Pastor, fecha o olho. Isso. Pode tirar um número, pastor. Não pode ser o seu número, hein? Foi. Só tira. Isso. Obrigada. Esse número é daqui. Esse aqui foi sorteado. Pronto. Irmão. Tem um número pequeno. Isso, muito obrigado. Ó, esse cestinho aí de bem casados, o bolo e essa caixinha aqui que vai sorteada agora é Carla Cakes. Uhul! Irmãos, aqui na igreja todo mundo já sabe, é o melhor bolo que tem, tá? Se você não sabe, encomenda. Se você não ganhar hoje, encomenda, tá? Tu vai sentir a delícia da nossa irmã, que tem a mão abençoada. E o número é...
legal, ó, não saiu. Não saiu. Bel, fecha o olho e tira o número aqui. Fecha o olhinho. Isso, pode tirar o número. Pode ir, só só fecha um que o olho está aberto. Vamos lá, irmãos. E o número é... Glória a Deus! E agora, Supermãe, tira uma foto aí. Gente, agora. Ó, para quem não sabe, quem ganhar, tá? Ontem foi meu aniversário. Você pode estar me presenteando se você não comprou presente, tá bom? Quem quer? Quem quer levar? Então vamos lá. Segura aí, Rogério. Vamos lá ver qual é a mamãe que vai chegar em casa e comer esse bolo maravilhoso. Vamos lá ver. Bem, Jean, tira o número aqui com o olhinho fechado, que eu sei que tu quer levar para tua mãe também. Fecha o olho, Jean. Tira o número. Segura. E aí, gente, coração tá na mão. E não, Jean, número 8 não já saiu, gente? Então, vem cá, Jean. Desculpa, gente. Desculpa, foi sem querer. Não, investiu o número 8? É 8, não é 08, é 8. É 8, irmãos. Aqui, ó. Não tem confusão, fui eu, Fui eu. É para botar suspense, tá, irmãos? Bem, Jean, fecha o olhinho. É para botar suspense. Segura. Foi. E aí, gente? E aí? 8 e... Gente, o mistério está no 8. 8 e... 9. 89. Vem, abençoada, vem. Uhul. Irmã Natália, tá com a oportunidade. Vem, irmã Natália. Uhul. Glória a Deus, vamos tirar foto. Vamos tirar foto. Gente, a gente fica muito feliz quando nossos irmãos ganham, mas quando é um visitante, certo? Irmã Natália, tirar foto ali, tá? Graça e paz, igreja. Bom, seguindo com o culto, nós já tivemos uma palavra abençoada, tivemos sorteio e nós não poderíamos esquecer de homenagear as mães. O dia dela é todo dia, mas hoje nós estamos aqui de forma especial. Se tivéssemos que definir a palavra mãe, teríamos vários adjetivos para acrescentar, como força, inspiração, amor. Eu trouxe aqui um poema com o título Ser Mãe. Ser mãe não é um simples ato de gerar, é mais que isto. Ser mãe é também amar, porque existe quem gera, mas não ama, e existe quem ama sem gerar. O amor é uma prova eficaz da maternidade. Através do amor, reconheceu o rei Salomão entre duas mulheres, que era a mãe de verdade. Ser mãe é gerar um filho dentro do coração, independente das circunstâncias ou situação. Às vezes anônimas,
oculta ou não reconhecidas, ou quem sabe, se como as violetas escondidas. Que lindo coração é o teu, que sublime missão o Senhor te concedeu. A missão de se tornar mãe através do amor, de amar sem limite, como nos ama o Senhor. Teu amor se expressa nas lágrimas de emoção, quando clama por teu filho através da oração. Está na tua mão estendida, pronta para abençoar, e nas noites indormidas que passa a acalentar, nas renúncias, no sonho que não tornou realidade, pois o trocaste pelo sonho maior da maternidade. Tu és mãe, não apenas porque geraste um filho, és mãe porque não podes ofuscar o brilho, que nos teus olhos refletem o teu grande amor. És bem-aventurada, és virtuosa e agraciada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido a todas as mães a vir receber uma lembrança da nossa igreja, inclusive as visitantes, por favor. Estão todas convidadas, gente. Vem. Vamos, mamães. Não, pode ficar aqui, que nós vamos orar. Vamos. Que lindas. Vamos. Esse carinho é o da nossa igreja para todas as mães no dia de hoje. Gente, eu quero fazer uma rápida oração para que possamos encerrar. Posso? Foram? Ah, sim. A loja? E só para divulgar. E só para divulgar um trabalho muito lindo que nós recebemos aqui, feito pela Amanda, ela nos doou essas canetas lindas, personalizadas para a mãe. E o nome da loja é Caprichos da Amanda, gente. Tem caneca, blusa, vamos divulgar, vamos procurar. Oremos, gente. Senhor Deus e Pai, graças te damos por tudo que tens feito. Pai, obrigado por esse momento especial. Pai, eu peço que o Senhor visite cada mãe. Pai, obrigado, Pai, pela vida dessas mulheres, mulheres fortes, corajosas, mulheres a qual o Senhor colocou, meu Deus, para nos abençoar. Senhor, vai de encontro a cada coração, a cada necessidade, a cada mãe que intervém pelos seus filhos. Meu Deus, tens misericórdia, Pai, e venha, meu Deus, com um amor especial, com bênçãos, meu Deus, sem medidas, Pai, a cada uma dessa mulher, Deus, a cada uma dessas mulheres, mulheres valorosas do Senhor. Pai, muito obrigado por esse momento, obrigado por esse dia, que elas tenham, meu Deus, a consciência de que elas são muito especial para Ti e para nós. Assim eu peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar encerrando? Vamos ficar em pé? Pastor Mauro Sanches, vem para cá.
Quero agradecer a Deus. Fica aqui, fica aqui. Isso. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus pela tua presença. Você que nos visita, que está aqui nessa noite, faça dessa igreja a tua igreja, exceto o pessoal ali do Formoso, né? Mas que eu não posso, viu? Não posso pescar, não. Mas que Deus te abençoe. Você me aguarde que eu vou te dar um abraço na saída. E eu tenho certeza que Deus ministrou o teu coração nessa noite. Parabéns às mamães, que vocês curtam bastante, vocês são muito especiais. Feche teus olhos, vamos orar. Logo após, o pastor Mauro Santos vai estar impetrando a bênção apostólica. Senhor, nós exaltamos o teu nome por esse dia tão maravilhoso, tão abençoado, e pelo culto, ó Deus, ao qual o Senhor nos permitiu, ó Deus, entregar ao Senhor. Que o Senhor tenha recebido todo louvor, toda adoração. Te agradecemos também, Senhor, pela palavra ministrada que, ora, ó Deus, alcançou as nossas mentes, os nossos corações, e que venhamos colocar em prática. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Que venha ter coerência na nossa vida, Senhor, daquilo que falamos e que vivemos. Usa, ó Deus, essa palavra como flecha em cada coração, e que a coloquemos em prática. Agora, Senhor, nessa nossa saída, Senhor, em especial ainda te agradeço pelas mamães, Senhor. Que o Senhor abençoe a mamãe, ó Deus, de cada um aqui presente. Que o Senhor abençoe aquelas que estão aqui, aquelas que não puderam estar. Que o Senhor fale, ó Deus, ministra o coração das tuas filhas, o quanto elas são preciosas, o quanto elas têm valor, o quanto elas foram usadas pelo Senhor para nos ensinar. E que o Senhor as recompense, que o Senhor as abençoe de acordo com o teu dom, com a tua vontade, nas vidas das tuas filhas. Muito obrigado por esse dia tão especial. Sabemos que o Dia das Mães são todos os dias, Senhor, mas o Senhor seja louvado pelas nossas mães, o Senhor seja louvado, exaltado pelas mães da nossa igreja. Derrama as tuas bênçãos sobre nós, Senhor. Toma essa semana em tuas mãos. Que essa semana seja uma semana marcada por tua palavra, por lermos a tua palavra, por cantarmos louvores ao Senhor. Seja uma semana marcada, Senhor, por santidade. Leve-nos em paz debaixo das tuas mãos. Fica conosco e muito obrigado por todo o momento que vivemos aqui. Nós choramos, Pai, não porque merecemos, mas pelo nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E amém. Pastor Mauro Santos. E agora, meus irmãos, que o amor de Deus, o imenso amor de Deus, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, e que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós, nossas casas, nossas famílias, sobre nossas igrejas, e de igual maneira, Senhor, seja assim sobre todo o teu povo espalhado na face da terra, de hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Vá em paz, querido.